Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Como vocês sabem, eu gosto muito de anime e amo o universo Baki. Hoje vamos falar do personagem Jack Hammer, um cara que faz tudo para se tornar imenso e tudo em nome da vingança. Calma, eu conto tudo para vocês. Cola comigo! Let's go! Antes de começarmos, eu quero contar uma novidade da Insider para vocês. Nesse mês do consumidor, a Insider não vai dar só um dia de desconto, mas sim o mês inteiro. São descontos que podem chegar até 38%. Damn! Tá na hora de você comprar a sua Tech T-shirt, a blusa que molda os músculos, que desenha o shape. Eu também recomendo a cueca Performance da Insider, o melhor lá que o seu baseball bat vai entrar. Com ela, a temperatura do seu garoto ficará regulada e ele extremamente confortável. Utilizando o meu cupom GOES15, você vai aumentar o desconto do site. E isso é fantástico. Não perca tempo, kids. Let's get us started! Alerta. Gatilho. Sim, Diane Neal, mãe de Jack, era uma agente secreta cujo trabalho era matar Yujiro Hanma durante a Batalha do Vietnã. E quando Yujiro descobriu os planos de Diane Neal, ele decidiu se vingar e estuprá-la. Aparentemente, o Jiro Hammer é um doente. Ele também violou Joe Williams. E o cara parecia o Tony Ramos. Eu espero de coração que até ao fim da série, o Jiro seja derrotado. Foi assim que Jack nasceu, e a mãe de Jack decidiu ficar com a criança. Ao contrário de seu meio-irmão Baki Hanma, Jack desejou desde a infância superar seu pai Yujiro Hanma em força e habilidades de luta. É importante frisar que Jack não queria se tornar forte por ser forte. Ele queria se vingar do pai, que violou a mãe. Se vingar, em vez de conquistar seu amor e respeito. Portanto, a primeira coisa que vem à mente dos fãs é se Jack Hanma é um Hanma puro sangue ou não. Uma das coisas que Yujiro Hanma odiava em Jack era o fato de ele ser fraco e não ter o mesmo potencial de Baki. Mesmo que Jack precisasse recorrer ao suco para se tornar mais forte, Yujiro sabia que ele era mais fraco que Baki, porque achava que seu sangue era impuro. O fato de Jack não ter sangue puro saiu diretamente da boca de Yujiro. Ele achava que Jack não tinha sangue puro o suficiente para obter o poder e a força da família Hanma. É claro que não sabemos realmente o que Yujiro quis dizer quando falou que o sangue de Jack era impuro. Talvez pela mãe do Jack não ser japonesa. Considerando que a mãe de Baki também não era uma Hanma. É possível que Yujiro estivesse se referindo ao fato de Jack não ser japonês, já que a mãe de Baki era japonesa. Jack também pode ser impuro, porque foi um erro que Yujiro nunca quis criar, pois engravidou a mãe de Jack por raiva e não amor. Yujiro tinha um relacionamento com a mãe de Jack durante seu tempo no Vietnã, mas ao descobrir que Diane era uma espiã canadense e que iria levá-lo para uma armadilha para que os soldados da ONU o matassem, ele ficou com muito ódio. Depois de descobrir sua verdadeira identidade, Yujiro estuprou Diane por raiva de sua traição. Mas as coisas que Yujiro disse sobre Jack não são totalmente verdadeiras, pois os efeitos do sangue Hanma podem ser vistos claramente em Jack. A obsessão de Jack em derrotar seu odiado pai levou-o a treinar excessivamente em várias academias de luta, o que levou à deterioração dos músculos de seu corpo. Eu não sei se ele tem uma genética tão boa quanto a do Baki ou a do Yujiro, porque mesmo ele treinando assim, mesmo ele treinando em alta performance, se matando, não era pra ele ter definhado e perdido tudo. E era apenas pele e ossos, pois seu corpo não suportava os treinos pesados. Por exemplo, Jack socava sacos de areia por mais de 12 horas sem comer, descansar ou usar o banheiro, e levantava pesos até que seu corpo não aguentasse mais. Jack treinava assim porque afirmava que nunca seria capaz de derrotar seu pai com um treinamento normal. Foi aí que Jack encontrou um cientista chamado... Tá de piada comigo, narrador? Já começou com seu sotaque, rapaz? Você é brasileiro ou é americano? Jesus, kids! Dr. John, que testemunhou Yujiro matando um urso polar. O cientista lhe prometeu ótimos resultados se Jack usasse uma droga especial que ele chamou de X4. O cientista deu a Jack o suco para ajudar no treinamento e ele ficou imenso. No entanto, Jack se tornou... Jack não estava conseguindo crescer nem render nos treinos. Por essa razão, ele teve que se render ao suco, se render aos esteroides anabolizantes, e isso destruiu a mente de Jack. É uma espécie de fato real, porque acontece muito isso na vida real e também o anime trouxe essa informação. Se você abusa do suco, o seu psicológico fica destruído. Viciado no suco e começou a ter uma overdose, o que o deixou mentalmente instável. No início, o médico estava feliz com os resultados de Jack, mas, em um determinado momento, ele disse a Jack que ele estava exagerando. Mesmo assim, o médico finalmente concordou em dar a Jack a quantidade de drogas que ele quisesse.
Jack se tornou poderoso o suficiente para matar um urso polar com suas próprias mãos. Então, Jack lutou no torneio máximo, mas foi derrotado por Baki na final, e devido à overdose de drogas, seu corpo ficou deformado. Mas depois do torneio máximo, Jack fez com que Kureha Shinogi realizasse uma cirurgia para alongar seus ossos, pois vários deles estavam quebrados, e ele teve seus membros alongados em 8 lugares. Após a cirurgia, Jack é visto pela primeira vez por Kaiu Hetsu em um restaurante, onde Jack pede um porco assado inteiro para si mesmo e o come em 10 segundos, embora Hetsu não saiba a princípio que se trata de Jack e julgue sua altura, dizendo que poderia ter mais Jack ficou imenso. de 2,10 metros. Jack então se levanta, vai até Hetsu e diz que acabou de se lembrar de quem era Hetsu e que o viu no torneio máximo. Isso choca Hetsu e faz com que ele perceba que se trata de Jack. E depois, ele se pergunta como Jack conseguiu ganhar 20 centímetros. Jack se afasta silenciosamente com Hetsu, olhando para ele, que ainda está se perguntando como Jack cresceu tanto em menos de 1 ano. Os fãs da Baki também se perguntam se Jack tem as costas de demônio ou não. A história deixou claro que Jack Hanma não tinha o mesmo poder e capacidade que os outros membros da família Hanma. Em resumo, ele não nasceu com a capacidade de usar a famosa costas, com o rosto... Por enquanto, hein, eu acho que isso ainda vai acontecer. Mas, novamente, o Jack ele não tem a genética do Yujiro e o Baki. Aparentemente, por essa razão, ele recorre às drogas. De demônio que os membros da família Hanma tinham. E isso provavelmente se deve ao fato de ele ser impuro, aos olhos de Yujiro. É claro que também há uma chance de Jack não ter as costas de demônio, porque ele não conseguiu O seu pai é um verme, Jack! desenvolvê-la, pois era muito frágil e magro durante a juventude. Sua saúde debilitada pode ter contribuído para isso, pois todos sabemos que ele treinou demais durante a juventude para tentar superar o pai. Isso foi prejudicial a ele em vez de benéfico, pois sabemos que o corpo de Jack ficou fraco e frágil, e isso pode ter impossibilitado que ele desenvolvesse as costas de demônio. Não acho que é isso. Pra mim é a genética, não é o treinamento excessivo. Olha como o Yujiro e o Baki treinam. Todo mundo do Baki treina em alta performance. Então o que faltou no Jack para despertar as costas de demônio, na minha opinião, é a genética. Yujiro disse uma vez que Jack simplesmente não teve a sorte do demônio quando nasceu. É claro que não sabemos realmente o que ele quis dizer com isso, mas o fato é que ele acredita que Baki nasceu com a sorte do diabo, ao contrário de Jack, que nasceu como um jovem azarado, devido às circunstâncias que envolveram seu nascimento. Mas apesar de não ter as costas de demônio, Jack é um dos personagens mais fortes de Baki, e sua força é demonstrada várias vezes na história. Ele matou um urso polar com seus próprios punhos, da mesma forma que seu pai fez. Derrotou o condenado Sikorsky com um soco tão forte que levantou a cabine telefônica em que estavam, e mais tarde, resistiu ao golpe de Sikorsky na arena subterrânea. Recebeu muitos golpes de Muhammad Ali Jr. e o derrotou. Ele também lutou contra Piccolo, apesar da diferença de força, e o fez fugir de medo, fazendo com que ele o visse como a única criatura que o assustava. Seu corpo é forte o suficiente para superar as drogas, embora ele tenha usado quantidades anormais delas. Devido ao suco, Jack tinha a tendência de lutar como um animal raivoso. Sua grande determinação e ferocidade na batalha permitiram que Jack continuasse lutando mesmo depois de sofrer ferimentos graves, como quando quebrou o braço direito na luta contra Baki e quando teve parte do rosto arrancada por Piccolo. Uma de suas principais técnicas é morder, e sua força de mordida é igual à de um crocodilo, o que é suficiente para destruir madeira facilmente com seus dentes. Jack chegou a comer um porco assado inteiro em 10 segundos e a mastigar os ossos de boi como se fossem um biscoito. Tudo isso graças ao incrível poder de seus dentes. Sua mordida é forte o suficiente para danificar Izumotobi quando ele usa correntes, embora ele tenha perdido todos os dentes no processo. Depois de criar a técnica Gudu, Jack aperfeiçoou a força de sua mordida, sendo capaz de sustentar seu enorme corpo em uma árvore apenas mordendo uma toalha que estava amarrada a ela. Ele também era capaz de levantar pesos enormes por um longo Aqui ele estava no auge do suco. tempo, apenas com a força de sua mandíbula. Apesar de usar força bruta para lutar, Jack é um lutador muito tático e inteligente o suficiente para contra-atacar e superar seus oponentes. Por exemplo, ele fez Chiharu Shiba desmaiar com um tipo especial de agarrão, em que Jack pressiona 2 dedos nos pontos vitais do líder da gangue, localizados na garganta, e também quando descobriu o ponto fraco de Aiki, depois de ser arremessado muitas vezes, e usou um movimento semelhante para derrotar Guki Shibukawa. Começou de novo, né, narrador? Fazendo sotaque pra mim, rapaz. Durante sua luta com Piccolo, Jack tentou acertar seus dedos médios nas orelhas de Piccolo, perfurando seu cérebro. Ele usou isso como um último ataque. Esse movimento poderia ter matado Piccolo se o enorme homem das cavernas não tivesse percebido o ataque.
Desde sua derrota contra o Ancestral Kenjutsu de Mitobi, Jack fortaleceu suas mordidas. Depois que Izumi Tobi quebrou todos os seus dentes, ele os substituiu por dentaduras de titânio. Como a mordida é uma técnica característica de Jack, ela se tornou uma habilidade marcial, e ela se dedicou a ela. Viajando por todo o mundo, Jack finalmente concluiu sua técnica em Taiwan e dominou sua habilidade. Ele chama de Gudu, a maneira de morder. Ele também implantou... Esse narrador tá de piada comigo, rapaz! Mas você fala inglês ou fala português? Dentes artificiais de titânio em sua boca, pois perdeu todos os dentes originais durante a luta com Mitobi. Com base nos resultados de seu Gudu, sua visão melhorou a ponto de ele ser capaz de ver inúmeros vasos sanguíneos maiores e menores. Semelhante à visão de raio-x, o próprio Jack declarou que seu Gudu vê todos os animais e todos os seres humanos como nada mais do que apenas pontos vitais para morder. Com o Gudu, a cada dia Jack se torna mais forte. Jack pode morder e arrancar partes do corpo dos oponentes tão rápido que eles não irão perceber. Ele também pode contra-atacar qualquer golpe direcionado ao seu rosto com uma mordida rápida e forte. Ele até conseguiu arrancar o dedo mindinho de Nomi no Tsukune, no segundo golpe, quando o atingiu no rosto, e rasgar o calcanhar quando o lutador de sumô o chutou na mandíbula, fazendo com que ele perdesse muito sangue devido aos ferimentos. Depois de uma luta difícil, Jack conseguiu derrotar Tsukune, que tem uma força pegada superior até mesmo a Yujiro, e foi reconhecido como um dos personagens mais fortes da série, sem ferimentos particularmente graves. O que move Jack é querer derrotar seu pai para vingar sua mãe, que foi estuprada por ele. Tudo que Jack quer é se vingar de Yujiro Hama, e eu espero de coração que se alguém vença Yujiro no anime, seja Jack! Yujiro violou a mãe dele. Yujiro também violou Joe, um homem que parece o Tony Ramos, e o Jiro não vale um pão. Depois de usar o suco que o deixou instável, Jack se transformou em um monstro. Jack é uma pessoa incrivelmente determinada e teimosa. Ele não desistiu. Seu excesso de treinamento seria suicida, se não fosse pelos esteroides do cientista que fazem parte da sua rotina. Ele teve seu esqueleto reestruturado cirurgicamente várias vezes para ficar maior. É interessante, pessoal, que essa cirurgia que o Jack Hama fez é uma cirurgia que existe no mundo real e está se tornando cada dia mais popular. O limite de crescimento da cirurgia é de 15 centímetros. Já no anime, se eu não estiver enganado, me corrijam, Jack atualmente está com 2,43 de altura e ele tinha menos que 2 metros. Como funciona a cirurgia de aumento de altura? O médico corta a perna do indivíduo, fura o osso, implanta uma espécie de prótese dentro do osso, uma prótese de aço, se eu não estiver enganado, talvez titânio, e por meio de um controle remoto, a cada dia que passa e você aperta o botão, seu osso cresce 1 milímetro, até 15 centímetros é o limite máximo. Nos Estados Unidos, essa cirurgia custa $75 mil. É bastante dinheiro e ela está se tornando muito popular nos Estados Unidos, Reino Unido e até mesmo Índia. No Brasil tem também, não sei qual é o preço aqui, mas não sei se ela é tão popular em nosso país. Mas é importante frisar que essa técnica foi criada para melhorar deformidades e até mesmo ajudar pessoas de estatura muito baixa, mas realmente as pessoas estão banalizando o procedimento e essa é uma preocupação dos cientistas. E aí, você faria cirurgia de aumento de altura? I don't know, but let's talk about it. Ele chegou a ter metade do rosto arrancado por Pickle e acordou 2 vezes no hospital, a segunda vez em coma severo, mas ainda assim se levantou. Pode-se dizer que às vezes ele confia demais em sua força. Ele treina demais, forçando-o a recorrer a esteroides e outros métodos médicos para manter sua força em constante crescimento. Ele é obcecado em derrotar Yujiro e vingar sua mãe, a ponto de ficar cego por esse sonho. Durante muito tempo, Jack, você é um bom homem. Você não treina porque você é arrogante, porque você quer ser o rei do universo. Você treina para vingar sua mamãe, não é mesmo? Você treina para vingar Diane Neal. Estupradores não passarão e o Jiro merece ser punido. E eu espero que quem o puna seja Jack. Mas aparentemente é impossível. E o Jiro é um monstro. E o Jiro é cruel, forte. Quem poderá vencê-lo? Não conhecia muitas técnicas de luta e frequentemente lutava de frente com seus oponentes. Ele se recusava a se conter contra qualquer um de seus oponentes. E por falar em comportamento, ele prefere agir como um animal selvagem em vez de um verdadeiro lutador, especialmente quando mostra como morde seus oponentes durante as lutas. Jack pode, de fato, parecer muito assustador para seus inimigos. Por exemplo, ele assustou Pickle depois que Jack perdeu para ele.
Ele quase derrotou Pickle durante a luta, e o Homem das Cavernas ficou com medo de Jack. Porque não havia nada que preparasse o Homem das Cavernas para a visão de uma presa que voltava dos mortos para uma revanche. Portanto, estou aguardando uma revanche de Jack com Baki e Yujiro. E não deixem de me dizer nos comentários se vocês acham que Jack conseguirá derrotar Yujiro em um futuro próximo. E essa foi a minha reação a Jack Hammer, um dos personagens mais queridos do anime Baki. E aí, tá gostando de ver um pouquinho de anime no meu canal? I don't know. Tell me! E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como este, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Stay natty, kids! Rodrigo Góes! Out!